Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski e aqui nesse canal apresento a doutrina do nosso segmento de Umbanda Independente, como a praticamos na nossa associação que congrega casas de culto religioso. No vídeo anterior, você estudou comigo sobre a Bíblia, sobre seus autores, sobre as partes que compõem a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Estudou comigo como a Bíblia é dividida e estudou comigo que o Antigo Testamento apresenta no Pentateuco as leis. Leis que podem ser divididas em leis morais, leis civis e leis temporais. Mas afinal, você sabe o que é uma lei temporal? Será que todas as leis são iguais e são válidas para o nosso tempo? Se você não sabe, eu convido você a estudar comigo nesse vídeo. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. As leis apresentadas no Antigo Testamento. Segundo se acredita, as leis expressam a vontade de Deus, através das quais um grupo de sacerdotes governava o povo. Era uma teocracia. Um estado teocrático é quando o poder religioso e espiritual encontram-se unidos com os poderes temporais. Não há uma distinção entre uma lei civil, uma lei moral ou uma lei religiosa. Tudo está interligado. Ou seja, o sacerdote regulava a vida do povo através de leis que eram consideradas leis divinas. Segundo alguns estudiosos, as leis da Torá foram estabelecidas por Moisés. Veja que quando eu falo da Torá, eu estou falando dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Segundo esses estudiosos, essas leis haviam sido instituídas por Moisés, que ele estava empenhado em promover um processo civilizatório do povo de Israel. Moisés foi o líder do povo de Israel quando esse povo saiu do Egito. Para organizar o povo de Israel como uma nação, as leis Moisés apresentou, por inspiração divina, leis severas, muito rígidas, que visavam disciplinar o povo. E essas leis tinham um caráter universal. Mas também havia ali leis transitórias. O que são leis transitórias? Leis que mudam, que se alteram com o passar do tempo. O caráter transitório quer dizer que a lei se aplica somente naquele momento ou naquele contexto social, não se aplicando, por exemplo, nos dias de hoje, conforme podemos constatar em Levítico capítulo 25, versículo 44 a 46, quando a lei fala da possibilidade de se comprar escravos. Por exemplo, lá diz: e quando teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinarem entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, serão propriedade. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis com rigor uns sobre os outros. Como vemos, a escravidão era normal na época, coisa que nos dias de hoje não é permitido. E com base nisso, podemos concluir que sim, existem leis bíblicas que têm um cunho transitório, são leis transitórias. Ou seja, foram válidas somente para uma época. Outro caso que podemos citar para embasar isso é o caso de Gideão, citado no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 30, que diz:
Gideão teve 70 filhos gerados de seu corpo, pois ele tinha muitas mulheres. A sua concubina estava em Siquém, e ela também deu à luz a um filho, pondo-lhe o nome de Abimeleque. Como podemos perceber, a poligamia era permitida nos tempos bíblicos. Então, sim, com base nisso, no nosso ponto de vista, na nossa doutrina da Umbanda Independente, existem na Bíblia leis temporais. Dentro do Pentateuco estão inseridos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm uma característica universal. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20, e que, segundo a Septuaginta, eles são: primeiro mandamento, e o Senhor Deus falou estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti um ídolo nem semelhança de qualquer coisa, de tudo que estás acima do céu, embaixo da terra, e de tudo que estás nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a estas coisas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, retribuindo os pecados dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e concedendo misericórdia aos que me amam, a milhares deles, aqueles que guardam os meus mandamentos. Quando analisamos esse mandamento, chegamos num tema bastante polêmico, pois é nesse mandamento que muitos encontram motivos para acusar um umbandista ou praticantes das religiões afro-brasileiras de idolatria, de praticarem idolatria. Vejamos, não terás outros deuses além de mim. No nosso segmento de Umbanda Independente, nós não reconhecemos nenhuma entidade como um deus ou como uma deusa. Nosso segmento não cultua divindades. Nós temos orixás, inquices, voduns, como força da natureza, como elementos da natureza. Força que o próprio Criador, que nós chamamos de Olorum, usou para criar o mundo. E sobre os guias, temos a mesma visão que a Igreja Católica. São espíritos de maior evolução, que estão num plano superior da humanidade e que podem interceder por nós perante o Criador. Qual é o problema em se reconhecer Preto Velho como um espírito santificado? A santificação ocorre através do reconhecimento da Igreja, que identifica milagres, certo? Pois bem, na Umbanda, caboclo e preto velho, criança, faz coisas consideradas milagres. No entanto, é um outro segmento, é uma outra doutrina. Mas, no nosso entendimento, o que faz alguém ser santificado não é a igreja da qual esse santo faz parte, o panteão religioso que ele faz parte, mas sim os seus feitos, a forma como ele intercede entre o plano espiritual e o plano físico. Outras religiões alegam que a Umbanda adora imagens e eu pergunto, se o mandamento diz não farás para ti mesmo um ídolo, nem semelhança de qualquer coisa, de tudo que está em cima do céu, embaixo da terra e de tudo que está nas águas debaixo da terra. Se um umbandista acende uma vela para a imagem de um caboclo, de um preto velho ou de uma criança, a fim de demonstrar seu carinho por um amigo espiritual que lhe é querido, será que isso é pecado? Mas, e acender a vela no cemitério para o espírito dos parentes no dia de finados? E acender vela no bolo de aniversário dos filhos, por que nós fazemos isso? Você já se perguntou? Acender vela durante a missa católica, por que se acende vela? Considerando que hoje todas as igrejas têm energia elétrica. E fazer um quadro de um parente num túmulo, por exemplo, acender uma vela e rezar para que essa pessoa, muitas vezes até se pede ajuda para os entes queridos que partiram, não seria um culto idólatra? O mandamento fala, afinal de contas, qual é a diferença? A diferença é que o mandamento fala de adoração a deuses, porque lá está escrito, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, na nossa doutrina, o erro está em reconhecer algo como superior a Deus. Aí sim, temos a idolatria. Ou quando adoramos algo que vai contra a vontade de Deus. Aí sim,
temos a idolatria. Se santo católico pode, por que os guias da Umbanda não podem? Isso não nos faz pensar o porquê de não existir um santo índio no Brasil? Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porquanto o Senhor teu Deus não irá absolver aquele que tome o seu nome em vão. Ok. Terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia de sábado. É isso mesmo, que está lá. 6 dias tu trabalharás e nele deverás executar toda a tua obra. Porém, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, em que não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que peregrina contigo, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Mas, até mesmo aqui, percebemos a transitoriedade da lei, pois o sábado não é guardado por todas as religiões. Como sabemos, esse dia foi substituído pelo domingo por conta da vinda de Jesus. Mas não há relato bíblico, não há lei que ordene e não há texto que comprove essa modificação. Então eu lhe pergunto, por que mudou? Iniciamos aqui o nosso estudo sobre leis temporais, leis transitórias, que só existiram por um determinado tempo. 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, a fim de que te vá bem, para que possas viver por muito tempo sobre a boa terra que o Senhor teu Deus te dá. 5º mandamento, não matarás. 6º mandamento, não cometerás adultério. 7º mandamento, não furtarás. 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer dos seus animais, nem qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Em seguida, aos 10 mandamentos, Moisés apresenta as leis, agora sim, leis sociais, que têm em si um conteúdo muito específico para aquela época. Por exemplo, em Êxodo capítulo 21, e são esses os preceitos que lhe apresentarás. Se comprares o servo hebreu, 6 anos ele deverá servir-te, porém, o 7º ano ele sairá livre, sem pagar nada. Se tiver entrado sozinho, ele deverá sair sozinho. Se a sua esposa tiver vindo junto com ele, ela também deverá sair. Contudo, se o seu senhor der-lhe uma mulher e ela tiver gerado para ele filhos ou filhas, a esposa e os filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o servo argumentar dizendo, eu amo o meu senhor, a minha esposa e os meus filhos, eu não irei embora livre, quer dizer que ele ficaria. Então, não é um mandamento moral. Isso era uma lei que existia naquela época, porque não tem cabimento nos dias de hoje. Agora vamos ver uma lei bem mais severa, que chega até contrariar o 5º mandamento, não matarás. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 a 21, nós temos o seguinte texto. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos na sua cidade. E à porta do seu lugar e dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde e costumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que ele morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Na nossa doutrina, entendemos essa passagem como uma lei temporal, pois nos dias de hoje não tem um valor social. Portanto, na nossa doutrina fica claro que sim, haviam leis sociais, temporais, as quais não as interpretamos como leis morais. É nesse contexto que nós vamos analisar as passagens bíblicas sobre o espiritismo. A Bíblia apresenta proibições referentes à comunicação com os mortos, num texto muito conhecido e muito polêmico.
Esse texto é muito usado por algumas pessoas de outro segmento religioso para acusar o espiritismo, a umbanda, os cultos afro-brasileiros, a mediunidade em si, como sendo uma coisa pecaminosa. Em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 a 14, nós temos o seguinte texto: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento. Que seja médium, atenção, o texto diz, que seja médium ou espírita que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Isto está no livro de Deuteronômio, versículo 9 a 12, na Bíblia Online. O link está aqui na bibliografia. Esse é um texto que chama muita atenção. Mas, espere. Será que esse texto está na Bíblia original, na Septuaginta, na primeira tradução do grego do hebraico para o grego? Será que na Bíblia grega é isso que nós vamos encontrar? Vamos fazer uma comparação desse texto atual, da Bíblia atual, com o texto antigo. Agora vamos lá. Primeiro vamos usar uma versão traduzida Almeida em 1819. Veja: quando entrares na terra que Jeová teu Deus te der, não apresentarás conforme a abominações daquela gente. Que entre vocês não se achem que faça passar o seu filho pelo fogo, ou sua filha, nem adivinhador, nem adivinhações, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem pergunte a um espírito adivinhante, nem mágico, mas ninguém que pergunte aos mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação a Jeová, e por essa abominação o Jeová teu Deus te lança fora e diante da tua face. Agora nós vamos retroceder mais um pouco no tempo e sim, nós vamos consultar o texto da Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, 250 anos antes de Cristo. O que a Bíblia dizia? E quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Não haverá de ser encontrado no meio de ti quem passa o filho ou filha pelo fogo, ou alguém que usa adivinhação, que lida com presságio ou com augúrios. Algum feiticeiro que emprega encantamento, ou que tem em si um espírito de adivinhação, ou é observador de sinais, ou que consulta os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor teu Deus. Bom, já não temos mais o espiritismo, já não temos mais os médiuns, já não temos mais, acabamos de salvar os mágicos, não é mesmo? E as coisas mudaram. As primeiras traduções não consideram o espiritismo porque ele simplesmente não existia. Então, os textos bíblicos, a Bíblia atual foi alterada, sim, estamos provando isso com dados e fatos. O Espiritismo surgiu no século XIX, a Septuaginta surgiu em 250 a.C. Não havia como se falar do Espiritismo, não havia como se falar da Umbanda, que surgiu em 1908. A interpretação do texto pode variar de acordo com a versão da Bíblia que está sendo usada. E os textos bíblicos podem ter um significado muito específico de acordo com o costume da época. Os 10 mandamentos, não há menção ao espiritismo. Então, será que o texto apresentado aqui não pode ser compreendido como uma lei temporal que muda com o passar do tempo? A Bíblia pode ter sido escrita por inspiração divina, mas as traduções da Bíblia foram feitas por homens, pela mão do homem, interpretada de acordo com o contexto social e cultural da época, de quem fez a tradução. As leis temporais são totalmente voltadas para um costume da época. E
difere de leis morais. Como vimos no texto anterior, apedrejar um filho porque ele é desobediente, apedrejar um filho até a morte, vai contra o próprio mandamento, não matarás. Citei antes no vídeo anterior que Abimeleque teve muitas mulheres e concubinas e muitos filhos. Isso vai contra o mandamento de não adulterarás. Para compreender melhor esse contexto, vamos analisar o texto de forma mais profunda e de acordo com os acontecimentos da época em que isso foi escrito. Será que existia adivinhação no povo israelita? E o texto que diz: não haverá de ser encontrado no meio de ti quem passe o seu filho ou sua filha pelo fogo. Se referia a que tipo de prática religiosa? Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a você o meu fraterno saravá.